A partir desta aula, nós vamos dar início ao estudo do título 2 do Código Penal Militar, que trata do crime. Importante que você saiba que este título 2 do crime, ele tem as suas disposições previstas nos artigos 29 a 47 do Código Penal Militar. Então, aqui é o título 2 do CPM. Só para você compreender, na realidade, nós estamos dando início à teoria geral do crime. Mas a teoria geral do crime para o direito penal militar. E eu quero ser bem direto, já trazendo para você aqui uma introdução mais aprofundada, né, do direito penal militar, ou melhor, né, uma noção introdutória sobre o crime no direito penal militar. Então você pode colocar aí, ó, noções introdutórias ou simplesmente introdução, né, o início do estudo do crime no direito penal militar. Seguinte, no direito penal comum, ou melhor, no direito penal brasileiro, pode falar assim, né, no direito penal brasileiro, nós adotamos, né, um conceito dicotômico de crime ou de infração penal, tá bom? Nós temos, portanto, um conceito, você pode colocar aí, ó, um conceito dicotômico de infração penal. O que seria esse conceito dicotômico de infração penal? É que infração penal, para o direito penal, infração penal é gênero, tá bem? É gênero que se divide em duas espécies, sendo elas crime e contravenção. Uma expressão sinônima a crime é delito, tá? Então, para o direito penal brasileiro, nesse conceito dicotômico de infração penal, nós temos a infração penal como gênero, dividida em duas espécies, crime ou contravenção. Entretanto, e aí a observação importante, cai em prova, e você com certeza não vai errar, é que no direito penal militar não existem contravenções. Então, ó, no direito penal militar não existem contravenções penais. Logo, todas as infrações penais são tratadas como crime militar. Toda infração penal é sempre crime militar, sem qualquer exceção, tá bom? Então, olha só, eu posso colocar aqui sem problema, ó. Toda infração penal é crime militar, sem exceção. E um detalhe importante é que o crime militar, diferentemente do crime comum, ele vai atentar, né? Ele atenta contra. E você já sabe, né? O que o crime militar atenta? A conduta que é tipificada na lei penal militar como crime militar, ela vai atentar contra a hierarquia, a disciplina e a segurança do Estado, ou melhor, das instituições militares, tá bom? Das instituições militares. Outro detalhe é que as sanções
né, são mais severas para preservar a ordem nas instituições militares. Então, quando eu falo de crime no direito penal militar, quando eu falo de crime militar, eu falo sem medo que as sanções penais são mais severas. E por que são mais severas? Para preservar a ordem. Porque assim eu preservo, né, a ordem das instituições militares. Tanto, você vai colocar uma observação aqui, tá? Tanto que o CPM não prevê, tá bom? O Código Penal Militar, ele não prevê a pena de multa. Se você for lá no artigo 55 do Código Penal Militar, você vai ver que no rol de penas previstas para os crimes descritos no Código Penal Militar, não há previsão da pena de multa. Perceba, eu estou falando bem definidamente, né, que o Código Penal Militar, no seu artigo 55, não prevê a pena de multa. E você há de convir que a pena de multa, dentre todas as penas previstas no direito penal, de maneira geral, é uma das menos severas, das menos rigorosas, tá bom? Prosseguindo ainda, tá bom? É importante a gente trazer o conceito de crime sobre 3 perspectivas. Então, eu quero trabalhar com você aqui agora o conceito de crime. Vou colocar o conceito de crime, para deixar bem mais completo, militar, tá bom? O conceito de crime militar, sobre 3 perspectivas. Primeira perspectiva que a gente precisa avaliar o conceito de crime militar. Primeira, é o critério material. Esse critério material que traz como conceito de crime, ele fala que o crime é a violação de um bem jurídico penalmente protegido. Então, é aquela conduta que viola, ofende um bem jurídico penalmente protegido. Então, olha só, o que é crime para esse critério? Vou colocar à frente, até para mim facilitar quanto ao espaço, né? Fica mais fácil para mim o espaço. Olha só, é a violação, você pode colocar aí, de um bem jurídico, né? Bem jurídico penalmente protegido, né? Eu posso dizer que para o conceito formal de crime, o foco, tá bem? O foco é nos efeitos sociais e no valor atingido. Então, o foco para esse conceito aqui é o nos, né? Ou melhor, o foco está nos efeitos sociais da conduta, tá bom? Vai estar nos efeitos sociais da conduta e no valor atingido. Ou seja, qual foi aquele bem jurídico atingido? Então imagina, né, que para esse conceito, se o militar efetua um disparo e mata outro militar, dentro do conceito material, né, ou do critério material para definição do conceito de crime, nós estaremos diante de uma situação em que o foco está no efeito social. A vida foi atingida, né? Esse é o valor mais importante, que foi ofendido com a conduta. Então, logo o foco estaria aí, está dentro do conceito material ou do critério material para aquilo que se define como crime militar. Só que ainda existe, tá, um critério formal, tá bom? E qual é o conceito, né, para esse critério formal de crime? Crime é
toda conduta proibida por lei. Então perceba que aqui o foco não está no resultado, não está no bem jurídico, está na lei que proíbe a conduta sob ameaça de pena, né? Sob ameaça de pena, certo? O critério aqui, ele está ligado ao quê? A previsão legal, né? O critério aqui ele está levando em consideração, né, a previsão legal. Logo, o critério é o princípio da legalidade. Porque não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem lei anterior que o defina. Não há crime nem pena sem lei anterior que o defina. O foco está no artigo 1º, portanto, né, do CPM. É simples demais para o critério material e para o critério formal. A diferença é que no critério material a gente foca no resultado, né? O bem jurídico que foi ofendido. No critério formal, se a conduta está prevista em lei e é uma conduta proibida sob ameaça de pena, nós temos também uma definição de crime, tá bom? Essas duas definições são muito utilizadas. Mas aqui nós vamos estudar realmente, né, a partir de agora, especialmente, é o terceiro critério, tá bom? Que é o critério analítico. E esse critério analítico, que é adotado pelo Código Penal Militar, né, é um critério adotado pelo CPM, também adotado, obviamente, pelo Código Penal Comum, ele é um critério que divide o crime em partes. Que é o quê? É a análise das partes que compõem o crime. E dentro do critério analítico, o crime ele é um fato típico. Então, para esse critério, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Então, ele é um fato típico, antijurídico e culpável. Aqui eu já inauguro, né, os 3 elementos do crime: o fato típico, antijuridicidade e a culpabilidade, tá bom? Fato típico, antijuridicidade e a culpabilidade, que são nada mais do que o quê? Os elementos que compõem o crime. Então, você já pode até colocar aí, né, a estrutura analítica do crime no CPM, né? Qual é a estrutura analítica do crime no Código Penal Militar, no CPM? Se a gente adota, portanto, o critério analítico, né, se nós vamos adotar nas aulas o critério analítico, que é a análise das partes do crime, em que crime é um fato, né, típico, antijurídico e culpável, eu preciso compreender quais são essas partes do crime. Ou seja, o que é o fato típico, o que é a antijuridicidade e o que é a culpabilidade. Eu vou trazer aqui uma análise bem ainda introdutória, porque nós vamos realmente, ao longo das aulas aqui, aprofundar nesse assunto, certo? Então, por enquanto, uma análise mais ainda introdutória. Aí eu tenho o primeiro elemento do tipo, ou melhor, o primeiro elemento do crime, de acordo com o critério analítico, né? Essa estrutura analítica de crime, que é exatamente o quê? O fato típico. Eu não vou ainda aprofundar, mas basicamente o que seria o fato típico, ou o que é o fato típico para o direito penal militar. Fato típico é a ação ou omissão, tem que ser humana, naturalmente, que se encaixa perfeitamente na descrição legal do tipo penal. Ou seja, o fato típico é aquele comportamento praticado por um ser humano que vai se amoldar, vai se encaixar perfeitamente no tipo. Então, quando
o militar A efetua um disparo contra o militar B e este vem a óbito, A responde por homicídio porque o fato é típico. A conduta de A se encaixa perfeitamente no tipo do artigo 205 do CPM, que tem sua descrição típica como matar alguém. É isso. Então, olha, o que eu coloco aqui? Eu coloco que o fato típico é a ação ou omissão humana que se encaixa no tipo penal. Tipo penal é a descrição do crime lá, é o artigo 205 do CPM, no exemplo que eu narrei, e outros crimes que estão previstos na parte especial do Código Penal Militar, tá bom? Então, essa aqui basicamente seria, ou esse aqui seria basicamente o conceito de fato típico. Obviamente, esse conceito ele se desdobra em muitos fatores, porque a gente vai estudar aqui os elementos que compõem o fato típico. Tá bem? Mas isso nós faremos no decorrer das aulas, porque agora eu estou trazendo uma análise mais ainda preliminar da estrutura analítica do crime militar. Tá bom? Além do fato típico, nós temos outro elemento do crime para o direito penal militar, que é a antijuridicidade. Também chamado por alguns de ilicitude. Tá bom? Antijuridicidade ou ilicitude. O que é antijuridicidade ou ilicitude? É que esse comportamento ele é contrário à ordem jurídica. Né? O ato é contrário à ordem jurídica. Porque a ordem é... Qual é a ordem? Não matar. E quem pratica a conduta descrita no artigo 205, pratica um ato contrário à ordem, não matar, e incide no tipo do artigo 205, que tem antijuridicidade. Por que tem antijuridicidade? Porque está contrário à ordem, que é não matar. Joia? Então volta. Ato contrário à ordem jurídica. Né? E a antijuridicidade, ela é importante destacar que a antijuridicidade, ela é presumida. Ou seja, ela, se o fato é típico, presume-se antijurídico, salvo a presença de uma causa, o quê? De exclusão da ilicitude. E as causas que podem excluir a ilicitude são legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, né? Exercício regular de um direito. Então, basicamente, tá? Essas causas excluem a antijuridicidade, excluem a ilicitude. Mas perceba que a antijuridicidade, ela é o quê? Ela é presumida. Ou seja, se o fato é típico, presume-se também ilícito. Salvo, né, se houver expressamente, ou houver ocorrido expressamente uma situação que exclua a ilicitude do fato, como as causas de exclusão da ilicitude. E por último, o último elemento, né, da estrutura analítica do crime para o direito penal militar é nada mais, nada menos do que a culpabilidade. A culpabilidade também é elemento do tipo penal, tá bem? E a culpabilidade, é importante você saber, que é a análise de reprovação da conduta. Ou seja, é se o agente poderia ter agido diferente do que ele agiu. Exatamente a análise de reprovação da conduta. Ou seja, se o agente poderia ter agido de modo diverso e diferente do modo que ele agiu. Isso seria, portanto, a
né, ou a culpabilidade, tá bom? É a análise da reprovação da conduta. Mas é importante destacar que esses 3 elementos aqui compõem o crime. Para o direito penal militar, assim como para o direito penal comum, o crime tem que ser fato típico, antijurídico e culpável. Portanto, tem que ter fato típico, antijuridicidade e culpabilidade, que são os elementos da análise do crime. O que não é elemento do crime, é a punibilidade. A punibilidade não é elemento do crime, é a possibilidade ou não de aplicação da pena. Por exemplo, o sujeito pode ter praticado um fato típico, ilícito e culpável, mas que prescreveu. A prescrição extingue a pena, mas não extingue o crime, porque não é a punibilidade, a prescrição como causa de extinção da punibilidade. A punibilidade não é elemento do crime, tá bom? Eu também vou aprofundar isso ao longo das nossas aulas, tá certo? Importante deixar isso bem claro aí para vocês. Só lembrando, né, por exemplo, se o militar ele abandona o posto, né, e ele mantém-se lá distante do posto, abandonando o posto, ele vai cometer o crime de abandono de posto, do artigo 195, que é fato típico, é antijurídico e é culpável. Joia? Prosseguindo ainda, tá bom? Prosseguindo ainda, um ponto importante, porque sempre houve muita dúvida no direito penal militar com relação a isso, e natural, né? Porque está dentro do direito penal militar, né? Lá no artigo 33, quando fala da culpabilidade, muita gente fica pensando que o dolo e a culpa são elementos da culpabilidade, quando na verdade, tá bom? O direito penal militar, assim como o direito penal comum, ele adota a teoria finalista da ação. Ele adota a teoria finalista da ação. O que é essa teoria finalista da ação, criada por Hans Welzel? Tá? É importante colocar aqui, né? Eu acho que fica legal, né? Essa teoria que foi criada por Hans Welzel. Né? Ou seja, que para que haja o crime, a ação é a manifestação da vontade orientada para uma finalidade ou para um fim. Ou seja, o que o Hans Welzel diz? Que para que haja, né, o crime, tá bom? Para que haja crime, a ação, né, é a manifestação da vontade orientada, né, da vontade orientada a um fim, ou uma finalidade. O que eu quero tentar explicar para vocês com isso é que, para a teoria finalista da ação, o dolo e a culpa, que são a finalidade do agente, elas deixam de ser analisadas na culpabilidade e passam a ser analisadas no fato típico, porque passam a ser analisadas na ação. E a ação ou omissão são elementos, tá, da conduta, portanto, são elementos do fato típico. Então, perceba mais uma vez, ó, para a teoria finalista da ação, como a ação é a manifestação da vontade orientada a um fim, a conduta exige uma finalidade dolosa ou culposa. Então, o dolo e a culpa deixam de ser analisados na culpabilidade e o dolo e a culpa passam a ser analisados na conduta, que é elemento do fato típico. O que eu quero dizer para vocês com isso é que o dolo ou culpa são elementos da conduta. E a conduta é um elemento do fato típico. Então, no primeiro elemento do crime, fato típico, é onde a gente já estuda o dolo e a culpa como sendo seus elementos do fato típico, elementos da conduta. Joia? Prosseguindo aqui ainda, tá? Até para ficar mais claro isso aqui para você não errar
na sua prova, que você não vai errar, eu tenho certeza absoluta nisso. Então, por mais que você leia lá no artigo 33 do CPM, né, disse o crime, culpabilidade, está no artigo 33. Aí doloso ou culposo. Aí as pessoas muitas vezes pensam que o dolo e a culpa são elementos da culpabilidade, mas não. No direito penal militar, o dolo e a culpa, eles integram o fato típico, porque integram a conduta, tá bom? Então, ó, no finalismo, você pode colocar aí, ó, no finalismo, né, finalismo da ação de Hans Welzel, tá? O dolo e a culpa deixam de ser analisados na culpabilidade, não fazem parte do elemento culpabilidade. Então, quando eu olho para a teoria do crime aqui, para a estrutura analítica do crime, não é aqui que está o dolo e a culpa, tá bom? O dolo e a culpa, eles estão aonde? Para o finalismo. O dolo e a culpa, eles integram o fato típico, porque integram a conduta, fazem parte da conduta do agente. A conduta do agente, ação ou omissão, ela pode ser dolosa ou culposa, com finalidade dolosa ou finalidade culposa, tá bem? Então, perceba aí, tá? Que passam a integrar, portanto, passam a integrar o fato típico, mais especificamente, porque tem os elementos do fato típico, mais especificamente a conduta, tá bom? São elementos da conduta. Então, a gente estuda dolo e culpa onde? Aqui, ó. Por favor, leve essa construção para as aulas e leve essa construção também, tá bom? Para a sua prova, tá? Para a sua prova. Olha, fator relevante, tá? Fator relevante. No contexto militar, portanto, você pode colocar isso aí no seu caderno, que no contexto militar, o foco recai. Qual é o foco no contexto militar? Se a gente adota essa teoria finalista da ação, qual é, né, o foco, portanto, no contexto militar? No contexto militar, o foco recai, primeiro, sobre a intenção do agente. Por que eu falo da intenção? Se o agente tinha dolo, né, ou culpa na produção do resultado, porque se não tiver dolo ou culpa, não há que se falar em responsabilidade criminal. Dolo ou culpa são elementos do fato típico e são estudados na conduta, que é onde a gente vê a intenção do agente, tá? E o impacto dessa conduta, né, com intenção na hierarquia e na disciplina da corporação. Então, esse é o foco no direito penal militar. No contexto militar, no contexto do direito penal militar, o foco recai sobre a intenção do agente e no impacto da conduta na hierarquia e disciplina da instituição militar, tá bom? Da instituição militar. Galera, olha só. Basicamente, tá bem? Com isso daqui, eu consigo encerrar o primeiro bloco com você, tá? E a gente segue a aula.